Fala, fiel, um excelente sábado para todos. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações dessa preparação do Timão que joga neste domingo contra a equipe do Flamengo para disputar esse título da Supercopa do Brasil. Estou trazendo um corte com essas últimas informações, provável escalação aí do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. E o vencedor da Supercopa do Rei, além do troféu, vai embolsar 6.350.000 reais de prêmio. O Corinthians está de olho na grana e no segundo título da competição. E o Corinthians treinou na tarde desta sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava, claro, em preparação para a grande final da Supercopa Rei, que será disputada domingo contra o Flamengo no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal, em Brasília. E na primeira parte da atividade, ela foi aberta para a imprensa e não contou com a presença de Memphis Depay e também do Mateuzinho, que estavam realizando os trabalhos internos. Mas o nosso cinegrafista Rafael Pinotti, ali no finzinho da atividade aberta para a imprensa, conseguiu captar essa imagem dos jogadores sentados à beira do gramado, Mateuzinho em pé e o Memphis Depay sentado. No mais, principais nomes como Rodrigo Garro e o Roberto Hugo Souza estiveram em campo. E uma novidade também foi o atacante Caio César, que chegou por empréstimo até o fim da temporada, jogador que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita. Por lá, desde o ano passado, foram 39 jogos com 6 assistências e 4 gols marcados. O novo reforço já está no BID, o boletim informativo diário da CBF está relacionado e vai para o jogo contra o Flamengo domingo no Mané Garrincha. E a sexta-feira foi boa parte dela sem energia aqui no CT Joaquim Grava, o que impediu a apresentação do Caio César, que estava prevista, ele que vai para o jogo contra o Flamengo no domingo. Estou muito feliz, né? Muito ansioso, muito empolgado, até por ser uma final, né? Espero que eu possa estrear nesse jogo. Espero muito mais estrear com título. Então estou muito feliz, muito empolgado e agora focar aqui que vai ser um grande jogo. Consegui ali pegar um pouco do que é a equipe, do que é a tática da equipe, né? Consegui entrosar um pouco com meus companheiros, mas lógico, né? Muito disso vai ser durante os jogos, vai ser durante o tempo aí, o decorrer da temporada. Mas eu tô me adaptando bem, tô bem com o grupo, então assim, eu acho que só tem coisas boas para vir. O técnico Dorival Júnior terá força máxima para a partida contra o Mengão e quem fica de fora é o zagueiro João Pedro Choca. O Timão havia acertado o empréstimo do jogador para o Torino da Itália, mas ele foi reprovado nos exames médicos e agora retorna ao Timão, que soltou nota dizendo que a liberação do atleta se deu em condições de jogo. O Corinthians tem mais uma atividade aqui no CT Joaquim Grava neste sábado pela manhã e depois à tarde viaja direto para Brasília, no Distrito Federal. Domingo, essa grande final contra o Flamengo, valendo o título da Supercopa Rei. Hoje estava marcada a apresentação de um reforço. O Caio César seria apresentado hoje pela manhã, mas teve uma queda de luz. A apresentação não pôde ser feita e a Estela Gomes conta pra gente um pouquinho dessa história aí. O que aconteceu para o Caio César não ter sido apresentado hoje, Estela? Tudo bem, Veloso, Eric, Coutinho, todo mundo que nos acompanha aqui no Tá Na Área. Vocês podem ver que a gente tá diferente hoje, né? Dentro do CT do Corinthians, a gente pôde acompanhar uma parte do treino mais cedo, por volta das 3h30 da tarde, e a gente pôde ver algumas questões. Dentre elas Caio César, de 21 anos, que chegou recentemente do Al Hilal da Arábia Saudita, treinou normalmente, está regularizado, pode inclusive estrear no jogo desse fim de semana, no domingo, contra o Flamengo na Supercopa Rei. Inicialmente, Memphis Depay e o lateral direito, Mateuzinho, não treinaram com o elenco, mas ficaram fazendo um trabalho na academia, depois se juntaram quando teve um trabalho mais coletivo. Então, inicialmente, todo mundo à disposição. Dorival deve ir com força máxima para esse jogo de domingo. Lembrando que o treinador falou o tempo todo, né, desde a pré-temporada até esse início de temporada, que o grande objetivo nesse início de ano é, de fato, a Supercopa Rei. É o jogo que vale título, então, de fato, é muito importante para o Corinthians começar 2026 com o pé direito. Bom, o que acontece? Hoje de manhã teria a apresentação do Caio César, um jogador que chegou recentemente, né, como a gente conversou, mas acabou a luz aqui no CT. Teve uma forte chuva na capital de São Paulo e acabou a luz. E aí passou para tarde, quase noite, 5 horas da tarde, seria a apresentação dele para a imprensa, né? A gente conversaria com ele, faria aquelas perguntas de adaptação, tudo, mas a luz ainda não voltou. Essa luz aqui não é do CT do Corinthians, é de fato da nossa equipe. Então não teve apresentação, mas o Corinthians e a assessoria convidaram o Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Corinthians, e o Osmar Stabile, presidente do clube, a conversar com a imprensa mais em off. Então a gente não pôde filmar nada, mas teve um bate-papo muito legal entre a gente. Eles falaram alguns pontos importantes, dentre eles Martínez,
houve um documento que chegou ao Corinthians de que ele de fato só entrou com a renovação do passaporte no dia 13 de janeiro. Lembrando que a apresentação do Corinthians foi no dia 3 de janeiro. Dessa terça-feira, inclusive, vai fazer um mês de atraso do atleta. Mas que eles entendem de fato que há sim um problema na Venezuela por conta da captura do presidente. Então, de fato, alguns serviços públicos foram fechados ou estão funcionando de forma mais lenta. Então, eles tentam compreender de alguma forma o atleta. Além disso, falaram sobre o Alisson que não chegou, né, do São Paulo para o Corinthians. Falaram que o problema não foi o R$1 milhão, e sim as cláusulas e bônus. Então, por uma questão de responsabilidade financeira, não trouxeram o atleta. E, além disso, é importante a gente falar que o Tchoka recentemente foi reprovado do Torino da Itália por questões clínicas mesmo, questões médicas, e eles não receberam nenhum detalhe, ou melhor, receberam detalhe, mas não quiseram falar porque é uma questão muito íntima do atleta, mas que ele está apto a jogar, vai chegar inclusive, vai voltar para o Corinthians estando apto a jogar e eles vão aproveitar, por isso não vão nem atrás de um novo zagueiro, como era inicialmente os planos de Dorival Júnior. É isso, amigos, dia cheio aqui no Corinthians, de muitos problemas, mas algumas soluções, conversamos com os dois dirigentes do Corinthians, então foi um dia muito proveitoso por aqui. Volto com vocês. Rapaz, mas parece que tudo acontece nos bastidores do Corinthians também. O que você menos espera quando é falta de luz é diferente, hein? E a galera mostrou lá o comprovante. Tá pago, tá? Tá pago, não é problema de pagamento, não. Acontece. Precisaram mostrar lá o comprovante. O importante é não atrapalhar o trabalho do Dorival. Exatamente. O mais importante. A apresentação do Caio faz outro dia, enfim. Deixa eu chamar o Vitor Chicaroli aqui, nosso representante, nosso setorista do Corinthians aqui no GE. Globo, para trazer essas informações para a gente, que são muitas, né? A Estela trouxe algumas, mas o Corinthians está em plena ebulição nesse momento aí decisivo de Supercopa Rei, no jogo contra o Flamengo no próximo domingo, 4 da tarde. Inclusive falando em prêmio, né, Chicaroli? Seja bem-vindo, porque a Copa do Brasil, a Supercopa Rei aumentou o valor do prêmio. Só que se o Corinthians ganha, boa parte desse prêmio vai para o Memphis. Esse contrato aí é muito doido. Tudo bem, amigo? Como é que você está? Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Realmente, né? O Corinthians não dá sossego aí para o torcedor. Cada dia uma notícia nova de bastidor. E, de fato, o Corinthians está tentando um acordo com o Memphis Depay para quitar essa dívida de premiação, né? É importante a gente destacar que os salários estão tudo em dia, tanto com o Memphis quanto com os outros jogadores do elenco, mas tem essa questão de premiação com o Memphis. E aí vamos dividir em algumas partes, porque inicialmente essa dívida era de 23 milhões, né? Até o fim do ano passado ali, na reta final da Copa do Brasil, a dívida era de 23 milhões, apenas, entre aspas, né? Mas aí veio o título da Copa do Brasil e essa dívida acabou aumentando, então hoje está mais ou menos na casa de 30 milhões de reais. Essa dívida que engloba apenas premiações, bonificações. Enfim, o Corinthians está tentando um acordo com o Memphis Depay para quitar esse valor, para encontrar uma forma de resolver esse problema, que para o momento financeiro do Corinthians é um baita problema. E as conversas estão acontecendo, né? O Corinthians vai tentar, na verdade já apresentou para o staff do Memphis ali uma proposta de parcelamento desse valor, então nos próximos dias aí devemos ter alguma novidade. É aquilo, são 30 milhões, mas em caso de título, o Memphis automaticamente ali garante mais 4,7 milhões de reais. Isso está estipulado em contrato. A cada título que o Memphis ganha pelo Corinthians, mais 4 milhões e 700 pro bolso do atacante holandês, que está fazendo valer ali em campo, né? Foi importante na reta final da Copa do Brasil ano passado, decisivo, fazendo gols importantes, fez gol no Mineirão, gol no Maracanã contra o Vasco também, foi importante na conquista do Paulistão, entre outros jogos do Brasileirão desde que chegou ao Corinthians, mas realmente essa parte do contrato ali é uma dor de cabeça para a diretoria do Corinthians, que não tem vida fácil financeiramente, né? E importante destacar também que o Memphis tem contrato apenas até junho, né? Então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol mundial. Isso não deve acontecer, ele deve permanecer no Corinthians aí até disputar a Copa do Mundo, muito provavelmente será convocado para a seleção holandesa e depois a gente não sabe qual que vai ser a decisão do Memphis e também do Corinthians, porque realmente para o atual momento financeiro do Corinthians esse contrato do Memphis pesa demais. Para ele ficar, muita coisa teria que ser revista aí no Parque São Jorge, mas até o momento, reforçando então, Roberto, 30 milhões aí aproximadamente é a dívida que o Corinthians tem com o Memphis Depay, né? Cara, 4 milhões e quanto por 700. título? 700. 4.700. Ganhou o título, 4.700 no bolso fez do esse Memphis. contrato, tá de parabéns, Tá de parabéns, tá de beleza. Eu vou dizer até que não é um contrato confuso, é um contrato nocivo ao Corinthians, né? Porque não dá para manter
Não tem como, velho. Dentro de campo, o Memphis ele não se pagou porque o contrato ele é absurdo. Ele é impagável. Mas exatamente, ele precisaria fazer 10 mil gols para valer a pena esse contrato. E ninguém vai fazer 10 mil gols. Enfim, então, mas no que foi possível para o Memphis fazer, eu acho que ele fez. Ele melhorou a qualidade do time do Corinthians. Já na outra temporada, quando chegou... Ajudou a impedir um rebaixamento. Impediu um rebaixamento, colocou o Corinthians, inclusive, na Libertadores, né? Ano passado ganhou, como fez a o gente gol do falou, título da Copa do Brasil. Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista sendo protagonista também. Enfim, então, dentro de campo, dentro do que é possível fazer, da confusão que foi o Corinthians no ano passado, o Memphis foi uma contratação que deu certo, na minha opinião. Agora, se você for botar balanço financeiro, grana, tudo, aí você vai falar assim, nossa, custou pra caramba. Agora, tinha um hotel de luxo ainda que o Corinthians teve que pedir pra ele sair. A campo e bola, cara, o Memphis foi uma baita contratação. Acho que foi um jogador que deu a resposta pro Corinthians, cara. Mas não dá pra manter um contrato como esse. Não tem como, cara. Né? Assim, é um contrato que... A relação custo-benefício, ela não se aplica a esse contrato. Porque é simplesmente impossível de você ter uma boa relação custo-benefício. Né? O valor do salário, o valor das premiações, as regalias extracampo, tudo aquilo que custa ao Corinthians mensalmente, eu tenho convicção de que, assim, se o Corinthians vai buscar alguma renovação, acredito que não vai fazer, mas se tentasse fazer isso, seria em forma muito diferente. Até porque o Marcelo Paes estando lá nesse momento, eu acho que ele, pela expertise que ele traz dos tempos de Fortaleza, a construção que eles conseguiram fazer lá, por mais que tenha caído ano passado, duvido muito que esse tipo de contrato fosse oferecido mais uma vez ou algo próximo disso. Mas, cara, é difícil, cara. Você olha assim e isso vai virar uma dívida gigantesca pro Corinthians. E uma hora vai ser pago. Já é, né? E uma hora vai ter que pagar. É. Se vai parcelar, se vai jogar pra frente... Enfim, mas uma hora esse dinheiro vai sair do cofre do Corinthians e vai entrar no bolso do Memphis. Não tem jeito. Porque se você não fizer isso, acontece o quê? Transfer ban, punição, você fica impedido de fazer um monte de outras coisas, você trava o clube. Sim. Então, vai ter que pagar. Agora, como isso vai ser pago é o desafio da diretoria do Corinthians daqui pra frente, né? Um título do Memphis Depay no Corinthians vale mais do que 3 ou 4 títulos argentinos pro campeão lá. Premiação. Né? Só pra ele, né? Só pra ele, pra o Memphis. Ou deveria receber. O Memphis ganha um BBB a cada título que ele conquista no Corinthians lá, né? Já conquistou 2. Então, é caríssimo, cara. Assim, como eu falei, a passagem dele até agora só deu um bom resultado. Assim. No que foi possível fazer, esportivamente, ele fez. Até porque o Corinthians também não é um super time para ganhar tudo. Então, dentro do que o Corinthians pode fazer, dos objetivos do Corinthians, acho que ele, com o Memphis, dentro de campo, foi ok. Foi muito bom, por sinal. Agora, inclusive ajudou o Memphis na seleção da Holanda. Sim. Ele recuperou o lugar dele na seleção da Holanda, se tornou o maior artilheiro da história da seleção da Holanda. A Holanda vai para a Copa do Mundo, o Memphis vai, tá até de laranja. O Memphis vai à Copa do Mundo vestir a camisa laranja. Agora, pro Memphis, o Corinthians também foi muito bom. Se o Memphis ajudou o Corinthians também ajudou muito o Memphis nesse período. Não só com grana. Não, com grana, com certeza. Mas o Koeman conseguiu ver de novo. O cara veio ao Brasil para vê-lo jogando e tal. Isso aí foi importante. Mas e quais são as possibilidades, então, Vitor? Como é que o Corinthians deve ir a campo nesse jogo contra o Flamengo? A gente viu a Estela falar aí que o Memphis e o Mateuzinho, né, não treinaram ontem no Corinthians, né? Eles estão confirmados? Vão, não vão? Como é que tá isso? Então, é o seguinte, o Memphis e o Mateuzinho não participaram do início da atividade dessa sexta-feira, mas na sequência do treino, a parte que a imprensa, inclusive, não teve acesso, Memphis e Mateuzinho participaram normalmente, sem restrições, devem ir para o jogo. A assessoria de imprensa ali do Corinthians confirmou que não teve nada muito grave que vai tirar a dupla titular absoluta do Corinthians da Supercopa. E já que a gente está falando do Memphis, ele estreou na temporada, melhor dizendo, no jogo contra o Bahia, na última quarta-feira ali também. Ele estava tratando de uma dor que ele vinha tendo no joelho desde o fim do ano passado, né? Então ele estreou na temporada apenas na quarta-feira passada, mas já está à disposição, vai para campo. Não é um Memphis ideal, o Memphis que o torcedor do Corinthians se acostumou a ver nos melhores momentos, mas estará à disposição, assim como o Mateuzinho e todos os outros jogadores do elenco, né? Acho que esse acaba sendo o grande destaque, porque o Dorival Júnior vai ter o elenco inteiro à disposição. O Corinthians não tem desfalques, departamento médico zerado. É importante a gente destacar também que a comissão técnica do Corinthians, liderada pelo Dorival Júnior, fez um trabalho voltado
para esse jogo da Supercopa. O Corinthians, assim que conquistou a Copa do Brasil, o foco passou a ser a Supercopa. Então, claro, conquistando pontos importantes ali no Campeonato Paulista, já que o atual formato não permite dar muita brecha, né? Mas foi tudo pensado nesse jogo de domingo contra o Flamengo. Então, a minutagem dos jogadores, quem entra como titular, quem entrar no segundo tempo, foi tudo planejado para esse jogo e o Corinthians conseguiu chegar para essa decisão com o elenco todo à disposição. Então, assim, o Dorival vai ter força máxima, que aí cabe a gente discutir qual que é a força máxima atual desse Corinthians, porque realmente tem algumas dúvidas, né? Por exemplo, o Garro, que era titular absoluto até novembro do ano passado, né? Apesar ali do período lesionado, vê o Breno Bidon fazendo o que fez ali no Maracanã contra o Vasco na final e começando a temporada muito bem, né? O Breno Bidon, ao lado do Mateuzinho, inclusive, são os únicos jogadores de linha do Corinthians que entraram em todos os jogos nessa temporada. O único jogador que jogou todos os minutos foi o Hugo Souza, mas de linha, Mateuzinho e Breno Bidon entraram em todos os jogos do Corinthians nessa temporada. Então, assim, tem algumas dúvidas, mas o Dorival vai ter o elenco completo ali para sentar, pensar e montar a melhor estratégia para tentar vencer o Flamengo. E falou de Copa, o Dorival já acende, né? Que o Dorival gosta de ganhar a Copa como poucos. O Dorival era técnico do Atlético Paranaense, quando o Flamengo ganhou a Supercopa em 20. Ele era o técnico do Atlético Paranaense, pouca gente lembra. Faz tempo já também, né? O 20, Dorival né? roda bastante. Pois é, deixa eu botar... Na época da pandemia, né? Deixa eu botar aí o provável Corinthians, então, que a gente tem aqui para esse momento, na nossa tela, com Hugo Souza, Mateuzinho na direita, Gustavo Henrique, e aí vem André Ramalho ou Gabriel Paulista. Eu vou querer saber de vocês se vocês têm preferência entre os dois. Matheus Bidu na esquerda, Ranielli, Carrijo, Breno Bidon e Rodrigo Garro. E o ataque, a dupla ali com Memphis Depay e Yuri Alberto, técnico Dorival Júnior. Esse é o provável Corinthians. Essa dúvida que está ali, vai ter dúvida boa. O Gabriel Paulista mais rodado, mais experiente. A gente estava discutindo aqui, porque tanto o Garro quanto o Depay, o Vitor pode falar também melhor, são jogadores que ainda não estão no melhor da sua forma, né? Uhum. A mesma questão que a gente levantou sobre o Flamengo, eu imagino que o Dorival deva estar pensando também. Uhum. Ter dois jogadores num setor importante que precisam pressionar o Flamengo, porque se você deixar o Flamengo com a bola há muito tempo, você pode sofrer bastante no jogo. Então, o Corinthians vai ter que, em algum momento, pressionar também. E ter o Garro e o Memphis sem estarem nas melhores condições, os dois ao mesmo tempo, não sei. Não sei se o Dorival vai entrar assim tão faceiro, assim, tão aberto assim, nesse jogo. Pra gente pensar e questionar quais seriam as outras opções ali pro meio, né? Infelizmente, ele não tem o venezuelano. O Martínez. Poderia ser uma opção de ele entrar com dois volantes, o Carrilho e o Bidon na frente. Essa história também tá mal contada, né? Tem o André, né? O André, ele tem entrado muito bem no time. É um jogador que oferece mais força de marcação. Eu tenho a mesma sensação que o Eric, cara. Assim, eu acho que nesse jogo, para começar, por exemplo, eu acho que ele vai adiantar o Bidon de volta. O último jogo do Corinthians, o Ranielli muitas vezes fazia a função ali do terceiro zagueiro, né? Pelo lado esquerdo. Liberava os dois laterais, aí você tinha no meio Carrilho, Bidon e Garro. É um meio criativo, talentoso, mas defensivamente de pouca intensidade para marcar um time como o Flamengo. A entrada do André no setor, por mais que o André ofereça também algo ofensivamente, mas ele marca mais forte, ele é um jogador que... Mais vigor, né? Mais vigor, momento, né? Consegue preencher um espaço maior ali no meio campo, mais pegada para marcar na frente da área. Enfim, é a minha sensação. Eu acho que ou vai jogar Memphis ou vai jogar Garro, um dos dois. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Corinthians contra a equipe do Flamengo, valendo a taça da Supercopa do Brasil. O jogo será neste domingo, às 16 horas, lá em Brasília. A transmissão da partida será pelos canais Premier, TV Globo e também do Sport TV. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Flamengo, e aí está essa estreia no Campeonato Brasileiro e os jogos no Campeonato Carioca. São 4 derrotas e 1 vitória. Lembrando, o Flamengo titular, a equipe principal, jogaram somente os últimos 3 jogos. Desses últimos 3 jogos, só venceram a equipe do Vasco, foram derrotados pelo Fluminense, e nessa quarta-feira, na estreia do Campeonato Brasileiro, eles foram derrotados pela equipe do São Paulo, jogando lá no Morumbi. Vou trazer aqui agora na imagem um recorte dos últimos 5 jogos entre Flamengo e Corinthians. Desses 5 jogos, o retrospecto não é muito bom para o Timão, são 3 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 vitória do Timão. O último confronto no Brasileirão da temporada passada, o Corinthians foi derrotado na Neoquímica Arena pelo placar de 2-1. Foi aquele jogo onde Yuri Alberto acabou perdendo o pênalti, dando aquela cavadinha. Enfim,
jogo importante, jogo que vale título aí para a Fiel. Precisa vencer, tem que melhorar essa questão ofensiva. Criou até chance no jogo contra o Bahia. Nesse jogo contra a equipe do Flamengo, tem que ser eficiente, porque se você não fizer, você pode vacilar lá atrás e o adversário é muito forte, principalmente no setor ofensivo. Então o Corinthians tem que treinar bastante essa parte de finalização para quem sabe levantar mais um caneco, se Deus quiser. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel.